Tudo bem? Pastora Moana, mais uma manhã no nosso devocional. Hoje o tema é a mulher que Deus levanta. Eu não sei se esse tema mexeu com você, mas esse tema mexeu com as minhas estruturas, muito. Deus, ele foi ministrando cada coisa tão íntima no meu coração e hoje eu vou compartilhar com vocês. Eu quero que você abra sua Bíblia, está ali em 1 Samuel 16, do 1 ao 13. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Porque eu vou ler, eu preciso ler porque você precisa entender bem do que nós vamos falar. Eu sempre gosto de pedir que você leia o capítulo inteiro. Por quê? Porque eu acredito na palavra revelada. Eu acredito que o Espírito Santo, ele fala, ele traz uma palavra específica para mim e para você. Por isso que é importante você ler completamente, esmiuçar essa palavra, mergulhar profundo, para que o Senhor, ele te dê o quê? Uma palavra específica. Então, mergulha mais, porque tem mais, existe muito mais, aleluia. Então, vamos lá. Versículo 1, 1 Samuel 16. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem. Eu vou te enviar a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Versículo 3. Convidarás Jessé ao sacrifício e eu te farei saber o que hás de fazer, e você vai me ungir a quem eu te disser. Pois fez Samuel o que o Senhor disse. Pulando para o versículo 6, tá? E sucedeu que entrando ele, viu Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Versículo 7, porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como o homem vê. Pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha o coração. Então chamou Jessé Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem é este a quem o Senhor tem escolhido. Então fez Jessé passar Samar, porém Samuel disse: tampouco não é esse o escolhido do Senhor. E assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse: o Senhor não tem escolhido esses. Disse mais Samuel a Jessé: já acabou os teus filhos? Cadê os jovens? Acabaram todos eles? E disse ainda, Jessé disse então a Samuel: ainda falta o quê? O menor. Grifa aí na sua Bíblia a palavra o menor. Você vai ver o que Deus ele pode fazer com o menor. E eis que apacenta as ovelhas. Uau! Disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar, porque não assentaremos na mesa até que ele venha aqui. Então mandou em busca dele e o trouxe, e ele era ruivo e era formoso e de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque é este mesmo. Versículo 13. Então Samuel tomou o vaso do azeite e o ungiu no meio, grifa aí, mulheres, no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Aleluia! E esse capítulo aqui já dá uma pregação inteira. Eu não precisaria falar mais absolutamente nada, porque aqui você já entendeu que Deus, ele faz algo incrível com pessoas o quê? Improvável. Então entenda algo hoje, nesta manhã, mulher.
Deus, ele tem uma obra incrível. Eu acredito piamente, eu já tive essa conversa com Deus, de que ele tem algo especial com pessoas que são improváveis, com pessoas que são comuns, com pessoas que não têm aparências que o mundo olhe e diga, uau, são pessoas que têm o quê? Um coração. E é nesse lugar que o Senhor, ele levanta mulheres. É nesse lugar, sabe por quê? Porque o olhar do Senhor está além do que os nossos olhos podem ver. Mulheres, a Bíblia é bem clara, quando Deus, ele fez o quê? Ele fez Adão. Adão já veio o quê? Deus pegou e fez do barro. Adão já cresceu, já ficou pronto, já grande, né? Adão, o primeiro Adão. Quem foi o segundo Adão? Jesus. Mas o primeiro Adão, ele já veio o quê? Já nasceu pronto. Apenas Deus soprou o seu espírito sobre ele. Então ele nasceu pronto. E o que aconteceu? Na primeira tentação, aquele Adão que já nasceu grande, que já nasceu pronto, ele o que? Pecou, ele errou e então foi expulso do Éden. E o que é que Deus então ele faz? O que é que Deus ele faz? O nosso Salvador, o nosso amado Jesus veio de onde? De uma semente plantada no ventre de uma mulher o quê? Comum, uma dona de casa, uma mulher comum. E então aquela sementinha que foi o nosso Jesus, plantada através do Espírito no ventre de uma mulher comum, aquela semente germinou, cresceu e estamos aqui por causa de Jesus, eu e você. Então entenda algo, no reino de Deus, tudo que ele tem de precioso nasce pequeno, microscópico, no lugar escondido, no lugar comum. E desse lugar vai crescendo em quê? Em maturidade nos seus processos. Eu preciso que você entenda isso algo hoje. Eu preciso que você entenda hoje que essa palavra queime no teu coração como está queimando no meu coração. O Senhor, ele tem algo especial com aquelas mulheres que estão escondidas, com aquelas mulheres comuns, com aquelas mulheres que estão ali no seu tempo de pasto. A Bíblia aqui é bem clara, que quando Samuel manda chamar Davi, Davi estava onde? No pasto. No pasto, eu quero trazer para vocês que é um tempo de quê? De preparo. Esse lugar que você está hoje, eu não sei onde você está imersa, mas talvez você esteja imersa na sua casa. Talvez você esteja imersa nos bastidores, né? Nos bastidores, os bastidores. Como eu amo os bastidores, eles revelam aquelas mulheres que venceram dores. Esse lugar, os bastidores, mulheres, esse lugar é o teu pasto hoje. O teu pasto. E nesse lugar que você precisa de um posicionamento para que você possa, que os olhos do Senhor estejam sobre você. E Davi, ele entendia isso. Davi estava ali no pasto, certo? Longe de holofotes, longe de olhares humanos. Davi estava no pasto, ainda sem ser rei, ainda sem unção sobre ele, mas ele estava no pasto, fazendo o quê? O que era devido. Por quê? Porque os nossos processos em Deus é intencionais. Deus, ele é intencional em nossos processos. Davi estava no pasto, matando ovelhas, ursos e leões, cumprindo o que ele devia cumprir naquele momento que Davi devia cumprir, ser um pastor de ovelhas, matar ursos e leões para proteger as ovelhas do seu lar. E o que acontece, mulheres? Você muitas vezes está nesse momento de pasto, passando por esse tempo escondida no pasto, mas eu quero dizer algo a você. Você precisa ser intencional nesse tempo. Você precisa ser intencional nesse tempo. Você precisa fluir mesmo nos bastidores. Você precisa, a mulher que Deus ele levanta é uma mulher que mesmo em meio aos seus processos, essa mulher está ali sendo intencional. Sabe por quê? Sabe por quê, mulher? Toda a autoridade que você terá quando o Senhor ele te levantar, ele te ungir, ele te colocar
te promover, porque os processos, eles nos promovem, né? Os processos, eles nos promovem. Não existe nenhuma forma de ser promovido em Deus, e eu não tô falando de uma promoção sobre o nosso nome, uma promoção pessoal, não. Deus, anota aí, Deus, ele promove uma mensagem. Deus, ele promove algo que ele liberou específico sobre você. Deus, ele promove uma mulher, a mulher que Deus levanta e a mulher que Deus promove é uma mulher que no secreto, nos bastidores, no tempo de pasto, essa mulher matou ursos e leões onde ninguém viu, ou seja, essa mulher adquiriu cicatrizes que delegou autoridade para que o Senhor a promovesse. Então entenda isso, mulher. Toda autoridade que você terá, você adquiriu ali no tempo do pasto. E esse tempo é o quê? É muito bom, pastora Mona, esse tempo. Não. Esse tempo é um tempo doloroso. Esse tempo é um tempo de processo. Esse tempo é um tempo que você não entende absolutamente nada. Nada. Eu não sei se você já recebeu uma palavra de Deus específica sobre a sua vida. Uma palavra profética, uma promessa. Eu não sei você, mas eu já recebi. Eu não sei você. E isso, o que é que isso significa, pastora Moana? Eu chamo isso de quê? De um anúncio profético. Eu não sei se você já foi em um culto alguma vez e alguém liberou uma palavra específica para você, uma pessoa que flui com os dons proféticos liberou uma palavra sobre você, ou o próprio Deus já falou com você através da Bíblia, ou a voz dele falou com você, liberando o quê? O seu destino, lhe dando palavras proféticas, lhe dando promessas. Certamente, minha irmã, o Senhor já fez algo com você e te deu uma palavra, não é possível. Então, o que é que eu chamo isso? De um anúncio profético. E o que é isso, pastora Moana? Anúncio profético. É o Senhor anunciando o que vai acontecer durante a tua jornada com você, com a tua casa. É uma palavra específica. E o que é que acontece com Davi? Samuel vai lá na casa de Jessé, certo? E Jessé tinha o quê? Jessé tinha vários filhos, né? A Bíblia é bem clara como nós lemos. E Deus, ele fala com Samuel: Samuel, você vai ungir o próximo rei. Você vai derramar sobre ele o azeite. Mulheres, derramar o azeite sobre a cabeça de alguém naquela época era algo genuíno. Era algo que somente um grande profeta tinha autoridade de fazer isso. E Samuel tinha esse encargo de profeta, de liberar destino, de liberar a voz profética, de liberar o que Deus estava mandando. Samuel tinha isso. Então, Samuel ir na casa de alguém era algo assim genuíno, um profeta ir na casa de alguém. E veja bem o ambiente que Davi estava imerso. Esse profeta foi na casa de Davi. E você leu comigo que Davi, ele não foi convidado. Sabe por que Davi não foi convidado? Eu acredito que Davi tinha uma crise emocional, rejeitado pelo pai. Rejeitado pelo pai. O que Deus, ele pode fazer com mulheres que já foram descartadas e rejeitadas. A mulher que Deus levanta são mulheres que carregam em si uma cicatriz que o Senhor ali curou e cicatrizou. É isso que dá autoridade. Então Davi estava nesse ambiente, um ambiente em que ele não foi o quê? Convidado. Ele não foi nem lembrado para ser o próximo rei. Por quê? Porque Davi não tinha estatura, não tinha tamanho, não tinha absolutamente nada que agradasse ao olhar humano. Sabe por que Jessé, ele apresenta primeiro o seu filho Eliabe? Por quê? Porque Eliabe, ele tinha estatura. Eliabe foi treinado para ganhar as guerras. Eliabe tinha toda a estatura, ele já estava ali sendo treinado nas guerras, ele já estava ali sendo soldado, já estava ali. Eliabe, ele era o primogênito. Então, o que é que Jessé pensou? É Eliabe. Eliabe é o próximo rei, porque ele tinha toda a estatura, ele tinha tudo aquilo que os olhos humanos que idealizou para ser o próximo rei. E o que é que Deus, ele fala para Samuel? Ei, Samuel, não.
Não, até o profeta Samuel achou que devia ser esse, porque ele tinha toda a aparência, mas sabe o que o Senhor olha? O Senhor olha lá no pasto. Lá no pasto existe alguém que está plantando no secreto. Lá no pasto existe alguém que está plantando sementes e adubando com as suas lágrimas. Lá no pasto existe alguém que está plantando renúncia, sacrifício. Existe alguém que está sendo intencional. Lá no pasto existe o menino Davi. Existe o menino Davi. Ei, talvez você está vivendo esse tempo de pasto, mulher. Esse tempo de pasto onde você está aí isolada, esquecida e rejeitada. Não sei qual é o ambiente que você está imersa hoje, mas eu tenho algo para dizer. A mulher que Deus levanta é uma mulher que está sendo intencional nos seus processos, está sendo posicionada nos seus processos. Mulheres, eu já vivi um longo tempo de pasto e eu digo ao Senhor que eu ainda estou vivendo e eu não quero sair desse lugar. Esse é o coração que o Senhor almeja, uma mulher que não tem o seu coração em holofotes, em plataformas, em visibilidade, porque ela encontrou um lugar no coração do seu amado Jesus e nele ela se satisfaz. Essa é a mulher que Deus levanta. Ela está preocupada em ter o olhar somente do seu amado Jesus e de mais ninguém. Essa é a mulher. Essa é a mulher. Essa é você, mulheres. Entende isso? Então, Samuel diz o que a Jessé? Ei, Jessé. Ok, Jessé, nas minhas palavras, tá? Ok, Jessé. Teus filhos têm todo o biotipo do próximo rei, são bonitão, hein? São fortes, Jessé. Nossa, mas o Senhor não quer nenhum desses. O Senhor não me disse nada sobre eles. Tem alguma coisa acontecendo aqui, Jessé? Existe algum outro filho mais? E o que é que Jessé faz? Ah, tem o menor. Oh, Jesus, oh, Jesus. Jessé diz, tem o menor. E ele está no pasto, cuidando das ovelhas. Ei, mulheres, eu não sei onde você está, mas eu sei de algo. Deus vai levantar os Samuéis para te levantar onde você estiver. Se você estiver posicionada da forma correta, sendo intencional nos teus processos, o Senhor, ele vai levantar os Samuéis. Samuel foi na casa dos preparados e escolheu o improvável. Samuel foi na casa de todos aqueles que tinham a aparência e escolheu aquele que não era. Ei, mulheres, eu não sei onde você está, mas eu sei que a mulher que Deus ele levanta é a mulher que está escondida. É uma mulher que está escondida em Deus. É uma mulher que está escondida em Deus, mulheres. Eu não sei se você já percebeu, mas nunca se viu tanto como nesse ano de 2020 para cá, de 2019, 2020 para cá, quanto que Deus tem levantado mulheres que estavam escondidas, mulheres que são improváveis, que não foi diplomas que abriram as portas, que não foi outras pessoas que abriram a porta, mas foi, sabe o quê? O óleo, a unção que abre as portas. Lá em Isaías 10, 27 diz assim, a unção quebra o jugo. Mulheres, não é o teu conhecimento que vai abrir as portas, não é o teu conhecimento que Deus vai levantar. Deus vai levantar uma mulher que foi o quê? Quebrada no secreto, viveu ali no seu tempo do pasto, escondida, mas posicionada. E a mulher que Deus ele levanta é a mulher que adquiriu cicatrizes, que a delegou autoridade. Foi isso que Deus ele fez com Davi. Davi, o improvável. Davi, o menor. Davi, o pastor de ovelhas. Samuel disse, ei, pois manda chamar o menor. Chama lá o menor, porque ninguém vai assentar à mesa até que ele venha. Ah, Jesus. Vocês estão entendendo isso, mulheres? Vocês estão entendendo isso?
A Bíblia, quando diz ali em Salmos, coloca uma mesa diante dos meus inimigos e unge a minha cabeça. Ei, mulheres, ei, o Senhor, Ele coloca uma mesa para nós, para aquela mulher que está ali escondida no lugar secreto, onde ninguém dá nenhum valor, ninguém reconhece, ninguém. O Senhor tem algo especial com essa mulher. Você é essa mulher. O Senhor me disse que essa manhã estaria me ouvindo. Mulheres comuns que serão levantadas em lugares de influência. Deus tem levantado mulheres comuns para habitar em lugares de influências, porque elas têm uma voz, elas têm uma mensagem, elas têm cicatrizes, elas têm unção. Deus está levantando aquelas que não são para confundir aquelas que são. Ei, mulheres, eu não sei se essa mensagem tem trazido um peso para você no seu coração, mas para mim tem um peso muito grande de responsabilidade, porque eu me sinto essa mulher todas as vezes que o Senhor tem me levantado para entrar em lugares. Eu digo: Senhor, quem? Eu, Senhor? Quem eu, Senhor? E sabe o que o Senhor diz, mulheres? Por que não você? Por que não você? Por que não você? Eu te vi, mulheres. O Senhor, vou te liberar o que o Senhor me disse. Eu te vi, filha, no tempo do pasto. E o teu coração, ele foi um coração aprovado. Ei, mulher, no teu tempo do pasto, o Senhor está aprovando o teu coração. É o teu coração. Davi foi levantado porque ele tinha um coração. Ele tinha um coração. O seu coração não estava no trono, o seu coração estava em obedecer ao Senhor. E quando Samuel chama o menor. Ninguém vai assentar na mesa até que ele chegue. Chama ele, traz ele. Davi o quê? Davi vem e no meio dos seus irmãos, o óleo da unção, selando a palavra profética, o anúncio, selando o que Deus liberou para Samuel, vem sobre Davi. E naquele mesmo momento, o Espírito de Deus, ele se apodera de Davi no meio dos seus irmãos. Por que no meio dos seus irmãos, mulheres? Porque ali no meio, a Bíblia é bem específica, aqui no versículo 13. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor esteve sobre Davi. Ei, sabe por que foi no meio, mulheres? Porque existem coisas que Deus vai fazer em mulheres comuns, que todo mundo vai precisar ver, porque o óleo do Senhor está sendo derramado naquela mulher comum que plantou no seu tempo de pasto, no seu tempo escondido. Ei, mulheres, quais são as sementes que você tem plantado nesse tempo em que o Senhor está te escondendo, nesse tempo em que você está escondida? Quais as sementes que você tem plantado no coração dos seus filhos, no coração do seu marido, no seu lar, no ambiente que o Senhor te plantou, no seu trabalho? Qual é o lugar que você está imersa hoje? Esse é o lugar, esse é o teu pasto, esse é o lugar que você está escondida, mas é o lugar que você tem que ser intencional. Ei, quando eu pergunto a você quais sementes que você tem plantado, eu declaro a você que você vai colher essas sementes. Isso te traz paz? Ou isso te traz desespero, mulheres? Porque são essas sementes que nós vamos colher. São essas sementes que nós vamos colher. Muitas vezes nós queremos o quê? A dupla honra, né? Nós queremos a dupla honra, nós amamos a dupla honra, mas não esquece que a Bíblia é bem clara, que a dupla honra, para ser recebida, é precedida pela vergonha. É precedida pela vergonha. Lembra? Em lugar de vergonha te darei dupla honra. Mas ei, existe um lugar. E esse lugar é o lugar que você está imersa hoje. Esse é o lugar de você plantar as sementes. Esse é o lugar de você plantar as sementes para o Senhor, ainda que ninguém veja. Ainda que ninguém veja o que você tem feito ou valorize o que você tem feito. Ali Davi estava o quê? É
só um pastorzinho de ovelha. Está lá no pasto. Mas Davi estava sendo intencional. Sabe por que eu digo que Davi estava sendo intencional, mulheres, no seu processo, no seu pasto? Quando você lê a Bíblia, capítulos 17, ali narra a história de Davi e Golias. Mulheres, leia também capítulo 17 de 1 Samuel, narra a história de que? Davi e Golias. Essa história é muito conhecida. Golias estava ali ameaçando o povo de Israel, amedrontando a todos. Não tinha um homem que enfrentasse Golias. E Golias estava ali já faziam 40 dias ameaçando, dizendo que não existia um homem em Israel para destruí-lo. E todo o exército de Israel estava o quê? Amedrontado. Inclusive quem? Saul e Eliabe. Eliabe, o irmão de Davi, aquele bonitão, pomposo, que tinha todas as ferramentas para ser o rei. Ninguém tinha destruído Golias. E sabe o que acontece? O pai de Davi diz assim: ei, Davi, vai levar o lanche para os teus irmãos que estão na guerra. Davi estava onde? Isso foi depois de quê? Depois que Samuel ungiu Davi. O que é que mudou na vida de Davi? Nada. Ele teve o quê? Um prenúncio, um anúncio profético de quem ele seria. E ele tinha o que agora? O Espírito de Deus apoderado sobre ele. Então, muitas vezes, você vai receber porções do Senhor. Muitas vezes, Deus vai liberar coisas incríveis em ti. Mas sabe o que vai acontecer? Nada. As pessoas não vão notar. As pessoas não vão perceber. Não vai mudar nada. Mas sabe o que vai acontecer? Ei, Deus, eu tô entendendo. É entre você e Deus. É entre você e Deus. Davi tinha entendido tudo ali. Eu recebi a unção, mas eu ainda tô no tempo do preparo. Sabe por quê? Porque o tempo do preparo é que te dá autoridade para que você vai fluir e que vai colher, o que você vai colher no tempo que o Senhor ele vai te revelar e vai promover a mensagem que tem em você. Então, o tempo do preparo, ele é tão importante quanto o tempo que você vai viver aquilo que o Senhor prenunciou. Você tá entendendo? Davi recebeu a unção, foi o prenúncio de que ele seria rei, mas ele voltou para onde? Pro pasto. E ele voltou pro pasto e continuou fazendo o quê? Matando ursos e leões, sendo intencional no seu processo. Sabe qual é o problema? As mulheres hoje em dia recebem uma palavra: você vai ser uma missionária, você vai ser uma pregadora. E sabe o que ela faz agora? Ela chega na igreja, aí a pastora diz assim: fulana, tem as cadeiras para limpar, o banheiro para limpar. E a mulher diz assim: eu não posso, porque eu tenho uma palavra, eu serei uma pastora, uma grande líder, uma profeta para as nações. Então eu não posso limpar a cadeira e não posso lavar o banheiro da igreja. Ei, entende algo? Esse lugar é o teu pasto. Esse lugar é o lugar que você tem que o quê? Estar ali sendo intencional. Seja limpando as cadeiras, separando a fileira das cadeiras, lavando o banheiro da igreja, seja fazendo o que for. Você está no tempo do pasto, seja intencional. Ainda que exista um prenúncio sobre o que você será em Deus. Você está me entendendo? O que você está plantando no pasto é que vai te revelar no trono, como foi com Davi. Você tá me entendendo? É o que vai te revelar no lugar de governo que o Senhor liberou sobre a tua vida. O que é que você tem plantado? Aí essa mulher recebeu esse prenúncio de Deus e vai lá no Facebook e bota: Deus liberou uma palavra sobre mim. Vai ser grande o que Deus fez comigo. Ei, mulheres, não. A mulher que Deus ele levanta é uma mulher que recebe a palavra e diz: quem? Eu? Quem? Eu? É uma mulher que se sente totalmente improvável, e é nessas mulheres improváveis que Deus olha assim e diz: existe ali um ambiente improvável, e é nesse ambiente que eu vou me manifestar. Você tá me entendendo, mulher? A mulher que Deus levanta é uma mulher que é improvável, que ninguém acredita, que ninguém jamais imaginou. Ei, mulheres, eu recebi tantos convites nesses últimos dias, com tanta coisa que Deus tem feito em mim, e através de mim eu digo assim: meu Deus,
eu choro, eu digo, meu Deus, quem eu? Quem eu, Senhor? Eu olho minha fotinha, né? Sou eu e minha amiga Angel. Eu e minha amiga Angel, a gente tá em algumas conferências online juntas, né? Aí a gente olha a nossa fotinha lá, um monte de mulher de Deus assim, famosas, muitas mulheres de Deus usadas, influentes. Aí eu olho pra Angel, ela olha pra mim e diz, amiga, a gente, eu não acredito, sabe por quê? Porque Deus, ei... Quando Deus ele quer levantar uma mulher comum, não importa onde ela esteja, ele mesmo se encarrega de mandar Samuel ir lá e dizer, ei, aqui tem uma mulher que tem uma palavra, aqui tem uma mulher que tem uma mensagem, aqui tem uma mulher que tem uma voz para esse tempo. Sabe por que Deus levanta mulheres comuns e coloca no lugar de influência? Então você é essa mulher. Você é essa mulher, foi para esse tempo que o Senhor te levantou. Você precisa entender isso. E quando eu estava questionando a Deus, dizendo, Senhor, quem eu? Senhor, quem eu? E sabe o que o Senhor me lembrou, mulheres? Eu tive um vislumbre de tudo que eu já plantei no meu pasto. E o Senhor me lembrou de tanta plantação, de tanta semente que eu coloquei, que o meu posicionamento adubou e que as minhas lágrimas adubaram, sabe? Entende? As tuas renúncias, elas adubam a tua colheita, as tuas sementes estão adubando a tua colheita. E o Senhor trouxe um vislumbre, trouxe a minha memória, tudo que eu já plantei no pasto, meus posicionamentos. Então, mulher, entende? O dia que você estiver vivendo o propósito, o dia que você estiver vivendo aquele prenúncio que Deus fez sobre a sua vida, você vai olhar para trás e você vai ver o que você plantou no pasto. Foi isso que te deu a autoridade, mulheres. É isso que te deu a autoridade. E aí Davi voltou para o pasto, continuou matando ursos e leões com a unção sobre ele, e todo mundo já sabia que Davi seria o próximo rei. E o que é que acontece, mulheres? O que acontece? Capítulo 17, não vou ler, mas você acompanha. O Golias está lá, ameaçando o povo de Israel. Está lá ameaçando, gritando, e não tem homem em Israel para destruir, não tem ninguém. E então, Davi o quê? Ouve aquelas afrontas. E Davi diz, eu vou. Eu acredito que todo mundo, até o Eliabe, o irmão dele, disse assim, quem és tu? Quem és tu? Tu és um pastorzinho de ovelha. Ei, a mulher que Deus ele levanta, ela não vai se ofender com as críticas, ela não vai se ofender com as exclusões, com as rejeições, ela não vai se ofender com o seu biotipo, com a sua forma, ela não vai se ofender com a forma que Deus a usa, não. Ela vai ir diante daquilo que ela já tem nas suas mãos. Sabe por quê? Davi sabia que ele tinha autoridade, sabia muito bem disso, por isso que ele disse, eu vou. E ele foi diante de quem? Do rei Saul, e disse assim, ei, rei Saul, tem aquele gigante lá afrontando o meu povo? Aqui não. Saul diz o quê? Você é só um menino, você é pequeno, você nunca esteve na guerra. E sabe o que é que Davi fala para Saul? Davi fala assim, ei, meu senhor, enquanto ninguém viu, eu estava no pasto. Eu matei ursos, matei leão e eu tenho experiência nisso. Eu vou matar esse incircunciso. E sabe o que Saul diz? Vai lá então, Davi, mas veste as minhas armaduras. Isso é muito importante, isso vai ser uma chave na tua vida. Davi disse, veste o quê? A minha armadura para ir lá matar esse gigante. Davi coloca a armadura de Saul, né? Bota a armadura ali de Saul, que era uma armadura pomposa. E quando eu leio isso, eu entendo na história da Bíblia o seguinte. Naquela época, os reis, eles tinham uma armadura específica para que todo mundo soubesse quem era o rei do exército, quem era o rei da nação. E a armadura do rei Saul era uma armadura diferenciada, certo? E a Bíblia também nos conta que o rei Saul não foi enfrentar Golias. Ele não foi enfrentar. Ele estava com medo junto com o seu exército. E então, quando Saul pede para Davi colocar a sua armadura, o que é que eu entendo em Deus, mulheres? Ali eu entendo que Saul estava projetando no seu coração o seguinte, bem,
Que ele vá com a minha armadura, se ele vencer, vão achar que sou eu, porque é a minha armadura. Ei, mulheres, ei, a mulher que Deus levanta vai começar o quê? A gerar uma confusão no meio daqueles que são, porque aquela mulher não é. Entende isso? Aquela mulher comum não é. Quem é essa mulher que foi tirada por detrás daquelas louças, que foi tirada por detrás daquela tuia de louça, foi tirada por detrás daquele monte de roupa para passar, daquele monte de menino para cuidar? Quem é essa mulher? É a mulher que estava posicionada, sendo intencional no seu lar, honrando o seu marido, sendo a pastora dos seus filhos, sendo ali aquela mulher incrível, aquela mulher virtuosa dentro do seu lar. Mas isso ninguém viu, né? Ninguém viu. Mas ei, os olhos do Senhor ele viu. Os olhos do Senhor ele tá te vendo nesse pasto. E ali Saul diz assim: vai com a minha armadura. Davi coloca e diz: ei, meu senhor, tua armadura é bem legal, é até bonita, mas não vai servir para mim não. Não vai servir para mim não. Deixa eu ir com o que eu tenho, com o que eu possuo. Ou seja, não se vista, mulher, com a roupa de outra pessoa. Não se vista com a armadura de alguém. Não se vista com a identidade de outra mulher. Porque a mulher que Deus levanta, ela tem uma identidade. A mulher que Deus levanta é uma mulher que tem as ferramentas que Deus liberou sobre ela no tempo do pasto. Então não queira vestir a roupagem de ninguém. Não queira vestir a roupagem de ninguém. Deus tem uma porção única sobre você. Deus tem algo específico sobre a sua vida. Então não queira vestir a roupa de ninguém, a armadura de ninguém, o jeito de alguém falar, o jeito de alguém ministrar, o projeto que alguém tá fazendo e tá dando certo. Não. Deus tem algo específico para a mulher que ele levanta. É algo único que o Senhor vai colocar em tuas mãos, ainda que seja algo que todo mundo está fazendo, mas a tua porção é única. A tua porção, ela é única. Entende isso? Então não vista a roupa de ninguém. Vista-se de si e da autoridade que você adquiriu no tempo do pasto. E o que é que Davi faz? Eu vou com aquilo que o Senhor ele já me deu. Eu vou com aquilo que eu tenho. Eu vou com aquela porção que eu tenho. E a Bíblia é bem clara que Davi pega lá, né, as pedrinhas, pega o estilingue e faz o quê, mulheres? Golias faz assim: eu vou te destruir com tudo que eu tenho. E Davi faz o quê? E eu vou te destruir no nome do meu Senhor, no nome do meu Deus. Sabe por quê? Porque a mulher que Deus levanta, ela sabe que nada possui. A mulher que Deus levanta, ela sabe que não possui nada, que não tem dons nenhum. A mulher que Deus levanta, ela sabe que não tem diploma algum que abra portas, que vença as suas batalhas. Mas ela sabe que Deus vai vencer por ela. Sabe por quê? Porque ela conheceu Deus no secreto, porque ela conheceu Deus no tempo do pasto. A mulher que Deus levanta é uma mulher que ali no secreto, mulheres, adquiriu autoridade, adquiriu intimidade com o Senhor, quando era só ele e ela. Mulheres, eu me lembro bem nos meus processos que o Senhor dizia assim para mim: ei, filha, a mulher que eu levantarei é a mulher que primeiro eu quebrarei. Lembra disso, mulher? Toda mulher que Deus ele vai usar, que Deus usa, elas têm em comum é que elas foram totalmente quebradas no tempo do secreto, no tempo do pasto. Elas foram totalmente quebradas por Deus e foram o quê? Reconstruídas, mulheres. Entende isso? Apenas 10% da vida de Jesus foi exposta. Lembra disso? Lembra? Jesus sendo Jesus. Ele foi ali no secreto. Ele vivia ali no secreto, sendo intencional. Todos já sabiam da sua família, da sua familiaridade. Todo mundo já sabia que ele era o Messias. Mas ele viveu o quê? 30 anos no anonimato, 30 anos no secreto, 30 anos crescendo, amadurecendo. Entenda, o teu tempo de pasto é para te amadurecer. Não existe outra forma para amadurecer. Não existe, é apenas no tempo do pasto, no tempo do processo. Entende? Sabe qual é o problema dessa geração, mulheres? É porque essa geração ela não quer ser esmagada.
Ela não quer ser uma geração quebrada. E esquece, sabe de quê? Esquece que a unção é feita através de um esmagar dos azeites. Lembra? O esmagar da azeitona é que faz o quê? A unção é que faz o azeite, é no esmagar. Então toda mulher que Deus ele vai levantar, primeiro ele quebra. Então mulher, se você está sendo quebrada nesse tempo, entenda algo. Você é uma mulher que Deus ele está levantando. Você é uma mulher. E hoje eu estou aqui como Samuel na tua vida, dizendo a você, estou derramando sobre você uma unção. Estou derramando sobre você uma separação. Deus tem algo específico sobre a sua vida. Então hoje está vindo a palavra profética, o anúncio profético. Agora o que você vai fazer nesse tempo de pasto é responsabilidade sua. É responsabilidade sua. E o que é que Davi faz, mulheres? Davi mata o quê? Mata Golias com pedrinhas. Entenda algo, a mulher que Deus levanta, ela tem nas suas mãos ferramentas que adquiriu no tempo do secreto. Davi adquiriu aquela habilidade no tempo do secreto, quando ele matava ursos e leões, quando ninguém via. Davi adquiriu habilidades, entende isso? Então adquire habilidades no teu tempo do processo. No teu tempo do processo, quantas vezes Deus dizia pra mim, filha, eu vou te levantar. Eu dizia, Senhor, não me levanta não, porque eu não sei nem falar. Eu não sei nem falar. E o Senhor dizia, então se prepara, come a palavra, come a Bíblia, vem pra minha presença. Então, mulheres, se prepara. Se prepara, come isso aqui, ó. Come essa palavra, come essa palavra, come essa palavra, corre pro secreto. É desse lugar. É desse lugar que o Senhor vai levantar mulheres. Se você fizer história com Deus no secreto, Ele fará história com você. Faz uma história com Deus no secreto, não importando com plataformas, com visibilidade, com holofotes, não importando com quem vai te reconhecer, com quem não vai, não importa. Por quê? Porque se Deus ele te reconheceu, se Deus ele está contigo, I don't care, eu não quero saber, eu não tô nem aí para o que os outros falem, pensem, se me achem uma mulher influente ou não. O Senhor ele já me viu. O Senhor ele já me viu e Davi sabia disso. Davi sabia disso. Ei, eu vou matar Golias porque eu sei matar ursos e leões lá no pasto quando ninguém viu. Eu matei ursos e leões. E Davi faz o quê? Com o que ele tem. Não com o que Saul queria. Saul queria que ele fosse lutar com suas armaduras e com as suas ferramentas. E aí o que é que Davi faz? Ele vai com o que ele tem, com a habilidade que ele adquiriu. Então, mulher, muitas vezes, no meio do seu processo, as pessoas vão querer colocar em você habilidades que são delas, mas não são tuas. A mulher que Deus levanta, elas têm a habilidade específica que Deus liberou para elas no tempo do pasto. Então não anda na habilidade de ninguém. Eu me lembro quando o Senhor começou a me levantar, eu recebia mensagens dizendo, ei, pastora Moana, não fala assim não. Ei, pastora Moana, fala assim, age assim, age assim, age assim. E o Espírito Santo dizia para mim, age como eu te treinei no pasto, faz como eu te liberei no pasto, faz como eu te posicionei, faz como eu te chamei. Entende isso? Entende isso, mulher? Mulher, entenda algo. Tudo que Deus ele vai fazer com a mulher que Deus ele vai levantar, ele primeiro vai escondê-la. Ele vai escondê-la porque tudo que é precioso, em primeiro lugar, o Senhor ele esconde. Lembra? Lembra quando Isabel, mãe de João Batista, Lucas 1, lembra? Isabel engravidou de João Batista, o que acontece? Ficou escondida por 5 meses. O que aconteceu com Maria, que engravidou do nosso Jesus amado, ficou escondida. Ela ficou escondida porque tudo que é precioso, o Senhor primeiro esconde. E aí o que acontece? Maria vai então até Isabel. Eu amo essa conexão dessas mulheres. O Senhor tem falado muito sobre Maria e Isabel comigo e depois eu vou estar compartilhando com vocês. Já tenho começado a liberar algumas coisas. Mas o que aconteceu ali? Maria, que estava o quê? Gerando algo precioso e escondida, encontra com Isabel, que estava gerando algo precioso e escondido. Entenda, o Senhor nesse teu tempo de pasto, de escondida, de mulheres comuns, o Senhor vai te conectar a outras mulheres. Eu tenho conhecido tantas mulheres preciosas
famosas, comuns, que o Senhor tem colocado em lugar de influências, porque estão gerando algo genuíno, escondidas. Toda mulher que você parar para conversar. Eu tenho conversado com várias mulheres aí do Brasil que o Senhor tem levantado, e aqui também. Essas mulheres, se você parar para tomar um cafezinho com elas, se você parar para ouvi-las, você vai ouvir que essas mulheres plantaram muito no tempo do secreto, que essas mulheres foram muito quebradas no tempo do pasto. Ei, mas sabe o que acontece? A gente só consegue ver o hoje. A gente só consegue ver o flyer, a bandeirinha, o post. Eu não sei como é que chama no Brasil, eu esqueci agora. A gente só consegue ver a imagem daquela mulher ali sendo liberada por tantos lugares, mas a gente não sabe a autoridade que ela adquiriu ali no tempo do secreto. Sabe por quê, mulheres? Porque demora muito tempo para Deus fazer de repente. Demora muito tempo para Deus fazer de repente. Demora muito tempo para Deus fazer de repente. Muito tempo para Deus fazer de repente. Talvez você esteja nesse muito tempo, mas entenda algo. De repente Deus vai fazer algo. E sabe o que acontece com Davi? Sabe o que acontece com Davi, mulheres? Quando ele mata Golias, Davi é promovido. Quando ele mata Golias, ele é promovido. Mas para ele matar Golias, ele o quê? Foi treinado no pasto. Foi treinado no pasto. Davi então é reconhecido, começa a surgir até um hino com o nome de Davi. Toda a nação conhece Davi. Davi foi promovido porque matou um gigante. Então entenda, mulher, você vai ser promovida em Deus quando no seu secreto você matar ursos, leões, matar gigantes. Entende? Os gigantes estão aí para nos promover. O propósito dos gigantes, eles têm o potencial que vem para nos promover. Por isso você precisa estar treinada no tempo do secreto para que você possa derrotar esses gigantes. Então entende isso. Entenda que o tempo que você está vivendo hoje é o tempo do pasto. E no pasto, minha irmã, é um tempo doloroso, mas no pasto é um tempo de plantar. Seja intencional no seu tempo de pasto. Seja intencional no seu tempo de pasto. Seja intencional no seu tempo de pasto, no tempo que você está ali sozinha, mas o Espírito do Senhor está sobre você. No tempo que você está ali, mulheres, ei, tão espiritual quanto eu estar aqui hoje ministrando essa palavra para você, é espiritual quando eu saio daqui e vou ali brincar com os meus filhos, dar atenção ao meu filho, fazer o café da manhã do meu marido, tomar café com meu marido, dar atenção à minha casa. Ei, mulheres, ei, o teu lar é o teu pasto hoje. O teu lar. Ei, eu não tenho problema com mulheres que Deus levanta nas áreas profissionais. Pelo contrário, o Senhor vai levantar mulheres influentes em todas as áreas como tem feito. Eu conheço pastoras médicas que são incríveis, são um tempo de Deus naquele lugar. Eu conheço pastoras que são assim, publicitárias, que são mulheres de Deus plantadas em lugares específicos, influentes. Mas essas mulheres têm o seu lar como seu altar, o seu lar como prioridade. A mulher que Deus levanta é a mulher que tem o seu lar como prioridade. É a mulher que sabe que sua plataforma principal é o seu lar. É a mulher que sabe que enquanto ela está lavando a louça, cozinhando, passando, dobrando, ela está o quê? Liberando uma adoração a Deus. É no pasto que é revelado. É do pasto que é revelado. É do pasto que é revelado. O grande problema é que as mulheres querem já ser reveladas nas plataformas. Ei, olhem pra mim. Não. O que as pessoas vão ver numa mulher que se levanta da plataforma com jeitinho brasileiro, você vai entender que essa mulher vai ter só o quê? Vai ter só o quê? Visibilidade, e não vai ter unção. Então, mulher, se você está vivendo o tempo que Deus te escondeu para preparar você no tempo do pasto, você pode o quê? Sabe o que você pode fazer? Você pode se patrocinar na internet. Você pode sair nua no meio da rua, que ninguém vai te ver.
Ninguém vai te ver. Por quê? Porque você ainda não adquiriu autoridade no tempo escondida. Quando você adquire a autoridade no tempo que você está escondida, mulheres, você sabe qual é o coração? Você quer permanecer escondida, mas o Senhor manda Samuel te buscar. O Senhor mandou Samuel aqui no Texas me buscar. O Senhor vai mandar Samuel aí na tua casa te buscar, porque existe um coração que não está com os olhos na visibilidade, na plataforma, mas está no Senhor. É essa mulher que Deus levanta. A mulher que Deus levanta, primeiro ela estava escondida e depois que ela adquiriu autoridade, cicatrizes, unção, intimidade, que foi aprovada em seus processos, que adquiriu habilidade, depois que Deus, ele levanta, ele treina essa mulher, ele quebra, ele molda, aí ele diz: ei, aqui está a mulher que eu levanto, a mulher que eu levanto. Você está me entendendo isso? Você está me entendendo isso, mulheres? A mulher que Deus, ele levanta. Primeiro ele escondeu. Depois que ele escondeu, ele derramou autoridade e unção. E depois é que as pessoas vão ver o que Deus fez. Então, por isso que eu te digo, demora muito tempo para Deus fazer de repente. Mas sabe? Ele faz. Ele faz, e como ele faz, ele fez comigo. Então hoje, se você é uma mulher improvável, entenda algo que eu vou te dizer isso hoje. Se você é uma mulher comum, se você é uma mulher improvável, que está aí no seu tempo de pasto, adquirindo autoridade e habilidades em Deus, acredite. Acredite que o Senhor, ele vai promover a mensagem que você carrega. E essa mensagem só vai ser adquirida a partir dos processos, só vai ser adquirida a partir dos gigantes que você derrubar. Então, seja intencional nos seus processos. Seja intencional no seu secreto. Corre para o secreto, porque é do secreto que o Senhor revela. Corre para o secreto, que é do secreto que o Senhor revela algo. É do secreto, não tem outra forma. Não tem nenhuma outra forma, não adianta marketing nenhum, não adianta. Mulheres, eu recebo vários e-mails de pessoas querendo fazer marketing com a minha imagem, fazer marketing com o meu conteúdo, fazer com que eu cresça na internet. Eu digo, não. Porque eu não cheguei até aqui por causa de mim. Eu cheguei por causa do Senhor. Foi Ele que fez. Eu não pedi. Foi Deus que fez. Então entenda. A mulher que Deus levanta é uma mulher que ela não tem o seu coração em visibilidade, não tem seu coração em plataforma. O seu coração está no Senhor. É uma mulher comum que o Senhor levanta para fazer algo extraordinário. É uma mulher comum que o Senhor levanta para colocar no lugar de influência. Essa mulher é você. Amém? Obrigada por todos vocês estarem aqui. Meu tempo acabou. Que o Senhor abençoe vocês e leve vocês para esse lugar. Sejam intencionais no tempo do pasto. Amo vocês. I love you. Até sexta-feira em mais um encontro. Obrigada. Printa, gente. Printa. I love you. Printa e me marca com a melhor frase que o Senhor falou com você. Me marca, tá bom? Que eu amo ver vocês me marcando. I love you.